Jesus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, nós estamos no verso 26, 2, 26, olha só. Apocalipse capítulo 2, verso 26, onde o apóstolo João descreve aí, ó, o vencedor e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aí a gente estava vendo sobre essa autoridade de Deus aí, que dá para nós ganharmos almas para Jesus. A Mateus 28, 18, vamos lá, Mateus 28, 18, um texto conhecido, e essa autoridade é dada quando nós, Mateus 28, verso 18, fazemos aquilo que Deus nos orienta a fazer. Jesus se aproximando falou, toda autoridade me foi dada do céu e a terra, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até a volta dele, os séculos vão se consumir aí, e isso vai fazer parte, a presença de Deus em nossa vida. João capítulo 14, vamos lá para João capítulo 14, nós não vamos ler todo ele, mas João capítulo 14, ele inteiro traz isso. Ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, lá no céu, há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabei o caminho para onde eu vou. Então, assim, Jesus foi para o céu, preparou o caminho, a morada, onde nós vamos morar com ele, construiu lá no céu. No momento que ele foi ressuscitado e foi de novo em assunto aos céus, ele construiu algo no céu que não estava lá. Interessante isso, porque parece que ele dá a entender que alguma coisa que não estava lá foi construída após a ressurreição de Jesus, que é essa morada para nós. Nós vamos habitar em moradas. Não sei como é isso, também não me pergunte. Nós vamos descobrir lá no céu. Alguma coisa vai ter de diferente no, no, no terceiro céu, que, que vai de localização mesmo, né? Como é essa morada, como se faz isso, porque a gente, capítulo 4, trono de Deus, então não é como é que fala? Parece algo só espiritual que você não sabe onde começa, onde termina, e mas tem uma glória ali, tem todo um ambiente ali. Isso lá no céu nós vamos ver. Primeiro João capítulo 4, vamos lá ainda, em primeiro João capítulo 4, João ainda vai descrever, João tem bastante cuidado com relação a essa questão de vida, tanto o Evangelho de João, como as cartas de João e até o livro de Apocalipse, ele tem toda esse cuidado para descrever a glória de Deus. O verso 4 de 1 João, verso 4 aí, ele vai dizer assim, ó, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o mundo jaz do maligno, a gente sabe que o príncipe desse mundo, infelizmente, é Satanás, e ele tem reinado, tem levado muitos ao engano e à mentira, mas Deus tem trazido a vitória sobre nós, né, dele sobre nós, e isso é o que importa, sobre também a tirania de Satanás. No verso 27 de Apocalipse 2, 27, vamos para lá? E aí, olha só, Apocalipse capítulo 2, verso 27.
E aí ele vai fazer uma citação de Davi, é bem legal, ó. E com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, ele vai nos dar autoridade e um cetro. O cetro sempre é indicação de poder e autoridade. Isaías 30, verso 14, vamos lá para Isaías 30, 14. Isaías capítulo 30, verso 14. Olha só, o verso 30, verso 14. Ó, o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando, sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo de lareiro e tirar água do poço. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, eu vos, em, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança da vossa força, mas não o quisesse. Antes dizei, não sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte, como estandarte do outeiro. É bem legal porque ele vai fazer essa citação em Isaías quando você chega ali no verso 15, ali, em cima ali, é bem legal porque ele já traz isso, ó. Ele fala para o povo de Israel, ó, em vos convertedes e em sossegardes está a vossa salvação. Salmo 23, né? Que Deus traz as nossas vidas em águas tranquilas. Nossa salvação está em a gente sossegar, converter e em sossegar. Ou seja, acreditar em Jesus, que tudo está no controle e Deus vai nos abençoar e sossegar. Ou seja, a nossa fé. Mateus vai dizer isso com relação à inquietude. E ele fala, não saber vós que valeis mais do que passarinhos, ou nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Ou seja, se Deus tem cuidado com a natureza, quem dirá com aqueles que ele chama de filho? Certamente um cuidado muito maior. O nosso maior propósito hoje é sossegar na presença do Senhor, em sua salvação. E aí, o que não aconteceu com o povo de Israel, e eles acabaram pagando muito caro por isso. E tem pago, né? O pecado, ele faz isso. Gênesis 49, vamos lá para Gênesis 49. Como é que funciona essa questão do cetro aí? A primeira vez que aparece isso aí foi lá na bênção de Jacó com seus filhos. Gênesis 49, verso 8 e 10. O verso 8 e 10 diz assim, ó, Judá, teus irmãos te louvarão, e tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa. Quem despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Silo. E a ele obedecerão os povos. Né? Então aí, ó, ele vai falar sobre o cetro, estaria na mão de Judá para a eternidade. Ali é uma promessa em cima de Davi, que viria sobre Davi. Então, a gente tem, porque assim, a autoridade deveria ser do primogênito. O problema é que o primogênito era Rubem, e Rubem tinha dormido com a esposa, com a mulher de Jacó. E aí teve um problema lá do adultério, do incesto, e aí Rubens perdeu o direito da primogenitura. E aí sobrava Simeão e Levi. O problema é que Simeão e Levi, quando é, a
Diná, que era a irmã deles, foi abusada pelo o cananeu. E aí, quando eles entram, né, eles estão em Canaã, e aí ela é abusada, e aí eles matam toda a cidade de um certo muito maldoso, de uma forma muito maldosa. Eles falam para se circuncidar, e se eles se circuncidassem, eles poderiam ser recebidos. E aí eles fazem isso, depois Simeão e Levi vão lá, né, e matam eles. E aí eles também perdem o direito da primogenitura. E aí o quarto filho é Judá. E aí Deus vê a graça aos olhos de Judá e aí dá autoridade. A partir daí, nunca mais o cetro saiu da mão de Judá. Acontece aquela questão de Saul ter sido ungido rei de Israel, e ali era um problema complicado, porque Saul era da tribo de Levi. Talvez o propósito de Deus ali, naquele momento, não era ainda, talvez não, né? Não era ainda o tempo de Davi, porque Davi ainda era um adolescente. Ele iria, mas Saul foi usado como aquele que unificou a princípio as tribos de Israel, todas elas, unificou as tribos. E aí Davi vem e concretiza isso e o cetro fica na mão dele. Aí teve a divisão com Roboão e Jeroboão, mas a princípio, e o cetro sempre esteve na mão de Judá e vai permanecer para sempre. Por isso que Jesus vem da raiz de Jessé, ou seja, da raiz de Davi. Em Mateus vai mostrar a genealogia de Davi vindo de Davi, tanto de José quanto de Maria. Então, assim, essa questão de autoridade, ela traz isso em cena, essa bênção lá de Gênesis, e Daniel 2:44, que ele fala que ele vai destruir a imagem, né, que nós vimos, da estátua de Nabucodonosor. E a gente falou isso em Daniel, então tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro, para dizer que tinha parte de algo rígido e forte e algo É como hoje as nações, né? As nações hoje parece que elas têm alguma coisa de força, mas no final é só barro, elas são muito frágeis. Essa questão da economia, né? Qualquer coisa destrói. E diz que vai vir uma pedra não cortada por homens do céu que vai atingir de uma vez por todas esses reinos e vai destruir. Nós vimos isso em Daniel capítulo 2. O verso 28 agora de Apocalipse, caminhamos aí para o fim da carta à igreja de Tiatira. Então vamos lá. Olha só, capítulo 2, verso 28. Então, ó, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso é bem legal, porque agora, novamente, nós vamos receber aí, ele nos deu aí essa autoridade. Ele fala, ó, assim como eu também recebi de meu Pai. Ou seja, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Tudo aquilo que Deus recebeu, que Jesus recebeu de Deus, ele nos vai dar. E essa questão da estrela é algo que emana luz própria, né? Ou seja, a, a, nós vamos trazer a divindade de Deus no nosso corpo. Então, esse texto é bem legal. Vamos lá para 1 Coríntios 11:23. 1 Coríntios 11:23. Ó, olha só. 1 Coríntios 11:23. 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, e o Senhor Jesus na noite. Então, assim, o apóstolo Paulo vai fazer a citação, aquilo que ele recebeu
de Deus, ele entregou aos seus discípulos, e aí ele vai falar da ceia, né? Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu dizendo: Isto é o meu corpo. Ou seja, ele recebeu o corpo, ele deu o corpo aos discípulos, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Ou seja, essa autoridade que é passada de um discípulo para outro. Nós recebemos de Jesus e nós passamos para outro. É sempre assim. João 10:18, vamos lá para João 10:18. João capítulo 10, verso 18. E toda essa autoridade que Deus nos tem dado deve ser usada para o reino. João 10, verso 18, olha só. Então, ele vai dizer assim, ó, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tem, tem autoridade para entregar e também para reabê-la. Este é o mandato que recebi de meu pai. Ou seja, olha só, ele tinha autoridade para entregar a vida dele e ele tem autoridade para reaver a vida dele. Então, assim, antes mesmo, Jesus já sabia que ele teria autoridade. Quando ele faz aquela oração do Getsemane, ele fala: Deus, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque a dor certamente é inconcebível. É, pecado do mundo, antes, desde a fundação do mundo até a volta dele, tudo estava sobre o ombro de Jesus. Não imagine que tamanho de luta foi aquela. Não tem como imaginar, essa é a verdade. Mas ele pagou, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, como diz o apóstolo Paulo, por um homem só veio a salvação. Em Romanos vai falar bem isso. Vamos para Isaías 14:12. Isaías 14:12. Isaías capítulo 14, verso 12. E aí é bem legal porque essa questão da estrela ainda, falando um pouco dela aí, ó, Isaías 14, verso 12, ó, quando Satanás, o verso 13, ele diz assim, ó, ah, o verso 12 dá para ver aí, ó, como caísse do céu, ó estrela da manhã. Então, assim, ele está falando de Satanás e ele chama Satanás, né, é, um anjo de luz aí, a estrela da manhã. Filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia em teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Então, tem outras estrelas, e a gente sabe disso, tem 6 trilhões de estrelas no universo, que a gente saiba, né? Quem sabe aí, os estudiosos, cada dia algo novo. Eles dizem que agora tem universo dentro do universo, tem muita coisa que a gente nem sabe, essa é a verdade, e de Deus. E exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. É. Então, ele compara aí a estrela da manhã, e a gente viu que nós vamos, né, no verso 28, quando ele fala lá, né, também recebi do meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. O que é isso? A gente vai descobrir. Não, vamos lá para Lucas 10:18. Lucas 10:18. Lucas capítulo 10:18. Então, essa questão da estrela é algo que nós sabemos que tem a ver com autoridade e talvez essa autoridade seja um sistema inteiro para a gente cuidar, né? Sendo nossa uma estrela, ele deu essa autoridade, ou teremos autoridade sobre aquele querubim que cuida dessas
Então, parece que essa autoridade está relacionada ao título de estrelas, né? As estrelas do céu, por isso Satanás fala, né? As estrelas de Deus, ou seja, alguns querubins que têm autoridade, e Deus nos dará autoridade sobre esses que cuidam de cada sistema ou de uma constelação, de uma galáxia inteira. Não sabemos disso aí. Nós vamos, essa questão do universo é muito grande e a autoridade que nós vamos ter depois, é, porque depois nós vamos entender que aqueles que vencerem o milênio vão continuar casando e tendo filhos, vai chegar um momento que a Terra não vai caber. E aí o universo vai ser a morada de todos. Então, assim, nós vamos ter autoridades por algumas localizações, e eu acredito que vai ser muito mais do que simplesmente autoridade sobre uma cidade. Pode acontecer também, depende do galardão, né? 1 Coríntios 4 vai dizer isso aí. E Lucas 10, 18, ele vai falar assim, ó, eu via Satanás caído do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, né? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Glória a Deus. É, a autoridade é algo que Deus nos dará, é legal saber disso, mas isso não é o mais importante, porque nenhuma autoridade supera a graça de sermos salvos e Deus nos livrar do inferno, graças a Deus. Eu creio que isso aí é a parte melhor. Daniel 12, 3, vamos lá para Daniel capítulo 12, verso 3. Daniel 12, verso 3. E aí ele vai dizer, né, a gente estudou, passou por Daniel capítulo 12, e aí trata isso aí, Daniel 12, verso 3. Aos que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Então, novamente, nós somos comparados a algumas estrelas que duram aí bilhões, bilhões de anos aí, mas nós vamos, a estrela ainda tem fim, nós não vamos ter fim. Seremos acima das estrelas, como diz Hebreus. Até as estrelas Deus encontra em perfeição, mas em nós não encontrará, porque nós teremos um corpo glorificado. Mateus 13, 43, vamos lá para Mateus 13, 43. Tem alguns textos aqui. Mateus 13, 43. Mateus capítulo 13, verso 43. E aí, o verso 43, ó, então os justos resplandecerão como o sol, como uma estrela aí, ó, no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que nós falamos? Aqui ainda não tinha igreja, olha só. Depois tem a igreja aí. Provérbios 4, 14, e aí Provérbios capítulo 4, verso 14. Todos esses textos falam dessa questão, dessa comparação entre os justos, o Filho de Deus, essa questão da estrela que ilumina, que tem luz própria, que tem energia, que gera vida, né? Gera vida, e o sol. O capítulo 4, verso 18 de Provérbios 4, 18, ó, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a nossa vida é assim, ela está sendo todos os dias provada, iluminada, até chegar no momento que vai ser uma luz plena e perfeita e restaurada, quando nós vamos ter o corpo glorificado. Números capítulo 24, verso 17, vamos lá para Números 24, 17. Números capítulo 24, verso 17.
24, 17. Olha só, verso 17, ele vai trazer aí, ó, lá em Números. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, falando de Jesus. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E aí, olha só, Sete já era depois de Abel, Sete vai surgir. E aí a gente surge com pecado. Mas aí todos os filhos de Sete vão ser destruídos. Aí você vai falar, nossa, mas e agora? Porque nós não somos filhos de Sete, nós somos filhos de Deus. Essa que é a grande sacada aí. Por quê? Porque os filhos de Sete traz aos filhos da herança do pecado. Agora nós somos filhos de Deus restaurados pelo sangue de Jesus. Então nós não somos mais é, filhos do pecado, da ira de Deus. Nós somos agora filhos do Deus Altíssimo. Então nós somos transformados como as estrelas aí. Autoridade. Esse texto é bem legal, traz isso. Mateus capítulo 2, verso 2. Vamos lá para Mateus 2, 2. Então, tudo está falando que nós estamos sendo restaurados pela graça de Jesus. O nosso DNA foi mudado pelo sangue de Cristo, ou seja, nós morremos para o mundo. É isso que ele fala, ó, os filhos de Sete morreram, acabou, porque agora nós nascemos como cristãos diferentes. Por isso que a gente fala tanto isso. Deus não tem uma nação, Deus tem filhos. E esses filhos se tornam uma nação diante de Deus. Não como essa questão muito mundana que às vezes nós temos uma visão muito pequena da glória de Deus e aí queremos é, 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 direcionar numa mentalidade pecaminosa é, alguns caminhos de Deus que não funcionam assim. A gente vê isso na palavra de Deus. Então, Mateus 2, 2, ele vai dizer assim, ó, e perguntava, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então, quando Jesus nasceu, e eu tenho isso em mente, quando alguém nasce, uma estrela surge no universo e é como se essa estrela, e aí que essa que é legal, quando alguém nasce, uma estrela nasce no universo. Quer dizer que ali é o seu galardão, o nosso galardão. Ou seja, quando Jesus voltar, aquele lugar onde aquela estrela está, lá no quadrante do universo, nem sei como é que é o nome que se dá a isso, né? Aquela estrela é eu e você. Não é o lugar de autoridade onde eu e você iremos governar. Talvez por isso que as estrelas morrem. Quando aquela pessoa que nasceu para governar naquele lugar, ela morreu sem Cristo, aquela estrela morre, vira um buraco negro, suga tudo que está em volta, né? É, é, tira dali. Interessante, mas eu acredito que tem uma coisa a ver conosco aí. Por isso que quando Moisés nasceu, Satanás entendeu que alguém nasceria. Ele não sabia se era Jesus, melhor matar todas as crianças. Aí o faraó mandou matar todas as crianças lá. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças pela mesma coisa. Então a estrela foi vista aqui e aí todo mundo sabia que alguém muito importante tinha nascido. É, essa questão das estrelas e a correlação entre nós e as estrelas e a autoridade, o galardão, elas, no meu entender, elas sempre estão muito ligadas. E isso é bem legal. Mas isso é assunto para continuar amanhã, né? Em nome de Jesus. Mas que Deus nos abençoe.
Vamos orar aí, vamos gravar esse texto aí que nós lemos, de descansar no Senhor, como diz Isaías aí, né? Descansar no Senhor, na salvação de Jesus. Amém? E sossegar. Papai, eu quero agradecer porque o Senhor nos traz o alento e o descanso. Mesmo em meio a lutas, a dificuldades, mesmo sem entender muitas coisas, que às vezes a gente não entende, não compreende, mas o Senhor está na frente de tudo e sabe tudo, e certamente nos ajuda, ó Deus, a vencer o dia mau. Guarda os teus filhos, tuas filhas nesse dia, guarda os teus servos, ó Pai, suas servas que nos ouvem, que a cada dia possamos construir, ó Deus, um, uma vida de salvação, descansada e sossegada no Senhor. Que esse dia seja um dia de descanso para os teus filhos. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela honra de estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe nesse dia tão especial aí. Amém?